Bernardo, seja bem-vindo novamente. Amém. Vou reapresentá-lo, Bernardo Rodrigues da Silva? Bernardo Rodrigo da Silva. Eu queria que fosse Rodrigues. Rodrigues é chique, né? Nossa, tão chique. Mas não deu certo, não. Eu não tinha esse poder de escolha na época, não. Então, Bernardo Rodrigo da Silva, 1 ano e 7 meses na América, que ele lixa piso. Profissão imigrante, né, Bernardo? Faz o que tiver pra fazer, né? O pareceu, eu fiz. E nós ficamos de mostrar pra vocês e pra ele conhecer mais de perto o Bernardo, as lentes de quem mais o conhece. Já vamos começar arrebentando. Na época que o Bernardo nasceu, foi em 1990. Era uma época muito difícil. Nós estávamos numa casa velha, muito velha, não tinha água encanada, não tinha energia. Tudo era muito difícil. E eu já tinha uma filha de 1 aninho. Então a irmã dele tinha 1 ano e ele nasceu. Aí daí 1 ano nasceu a outra irmãzinha dele. Aí já era 3. Aí como na roça é muito difícil você trabalhar para ganhar o sustento, eu tive que começar a trabalhar para cuidar deles, tratar deles mesmo, da comida. Aí eu fazia requeijão, fazia geleia, vendia requeijão e doce. Aí eu botava essas crianças para carregar os requeijão também. A gente ia pra cidade levando isso nas caixas, pegava carona. Depois que eu já estava com 8 anos, aí nós fomos para uma fazenda mais longe ainda, que era uns 30 quilômetros de distância para ir para a escola. E aí eles tinham que andar 8 quilômetros por dia para pegar o ônibus. Era 4 para ir e 4 para voltar. Saía de manhãzinha e chegava só à noite, criança ainda, 3 crianças no mundo. Era muito difícil essa vida. E ele sempre falava: mamãe, um dia eu vou embora, eu vou para os Estados Unidos. Ele falava assim. E eu pensava: nossa, né, tá tão longe, né, ele vai esquecer. Mas chegou esse tempo. Eu falei, não anda o mundo de a pé. Nossa, eu falo hoje, os meninos sofrem não. Mas eu sei que antes de mim, muito mais gente sofreu muito mais do que isso, porque nem escola tinha, né? Nós andava muito de a pé, saía de casa às 7 horas da manhã, todo dia, chegava 8 horas da noite, era 13 horas. Andava, pegava ônibus, estudava, voltava. E nós sofreu na roça, né? Como se diz minha mãe, era muito difícil. Mas é aprendizado, porque hoje a gente vê o que a gente tem, o que a gente conseguiu. E quando eu vejo as coisas assim, ó, a Lara mesmo vê, eu vejo um tênis colorido, eu quero tênis colorido, eu vou na sorveteria, eu quero sorvete de menino. Eu vejo uma roupa, eu quero uma roupa de... Não é que é de menino, mas é porque quando eu nunca tive, aí eu tenho isso na minha cabeça, que hoje eu consigo ter o que eu quiser. Pode ser até difícil aqui pra nós, mas a gente consegue. Então, quem morou na roça sabe o tanto que é difícil e não consegue as coisas. Ô galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o lugar que eu faço compra. Galera não, hey guys, agora eu tô americano. Eu vou mostrar pra vocês onde que eu faço compra aqui e o que que eu compro, gente. Vocês vão ver que estranho mais doido que tem aqui dentro. Supermercado hispano. Mas tem muita coisa do Brasil também. Mas ó, aqui você nem precisa abrir a porta, ó. Você se sente um rei aqui nos Estados Unidos. Aí, gente, ó. Tem de tudo. Aí, as coisas que eu compro é só coisa de menino, sabe? Falar mais baixo, que vocês acham que eu sou doido. Porque quando eu morava lá no Brasil, na roça, nós não tinha condição de comprar nada de menino. Aí era só quem era rico que tinha. Aí aqui, agora eu compro tudo. Aqui, a primeira coisa que eu compro. Isso aqui, gente. Ela tá muito grande, eu já tô... E ó, isso aqui, ó, é a primeira coisa. A segunda coisa, cadê? É no outro corredor aqui, ó. Aqui é uma beleza. Vocês não reparam que eu tô comprando isso. Eu compro só isso, cadê a outra? Ah, tá. Isso aqui, ó. Isso aqui, gente. Isso aqui é vida, viu? E é barato, gente. Só isso aqui, ó. Nossa, aqui você vê, enche o trem aqui, não vai dar quase nada, não. Todd patrocina nós. Todd patrocina nós, ó. Vaquinha do Todd aí, ó. Vaquinha do Todd, tigrão do sucrilho. Esse suco aqui, ó. Isso aqui é vida, viu? Gostoso.
força. Outra coisa aqui que você vai aprender aqui nos Estados Unidos, aqui, ó. Você enche, compra e não gasta o dinheiro, sabe? Ainda sobra. Como é que fala? O poder de compra aqui é muito grande. Lá no Brasil, aí mesmo no Brasil, você compra qualquer coisinha, já dá 200. Aqui você compra, dá 50, dá 40. Você compra quase uma vaca. Olha o tamanho desse trem, gente. E é baratinho. Quanto? R$2,99. É baratinho demais. É 4 litros de leite. No Brasil, 1 litro de leite é uma fortuna. É quase o preço de uma vaca. Gente, minhas compras, eu falei que ia dar 50, não deu nem 20. Tá vendo? As compras que é barato demais. E é só coisa boa, ó. Ó, coisa aqui, ó. Eu fui muito tempo pra escola com um sapato no ano inteiro, porque não tinha outro. Aí você tinha que ir descalço até no ônibus. Aí no ônibus a gente pegava uma pet descartável cheia de água, passava no corda e enchia de água, chegava lá no alto, no ponto, e lavava os pés, mas as minhas irmãs, e calçava o sapato. E aí ia pra escola. Quando descer do ônibus, arrancava o sapato de novo e ia embora descalço, para não estragar o sapato, porque não tinha dinheiro para comprar o sapato, não. Mas o meu sapato era a botina, né? Botina mateira, que é dura. Aí por isso que hoje, nossa, eu sou otimista demais, sim. Assim, a única coisa que eu acho ruim aqui é assaltar do povo, é bem ruim. Mas assim, o serviço é muito, muito pesado. Eu falo zoando, se eu soubesse eu não tinha vindo. Mas pelo tanto que eu já passei, o que eu já fiz, tem hora que eu tá muito ruim, doendo, muitas costas, eu falo, nossa, mas eu já passei coisa muito pior, não ganhava nada, de graça. Então aqui, isso aqui, fichinho, o povo reclama. Tá chegando 8 horas da noite. Tá bom. Exato, mas aí é aí que é a diferença. 8 horas da noite eu chegava de a pé lá em casa e não ganhava nem R$1. Então. Teve uma entrevistada, eu vou deixar aqui pra vocês o link, de 2 semanas atrás, a doutora Ana. Ela também tem uma história de vida muito bonita. Eu assisti. Você assistiu? E ela disse isso, né, que talvez essa seja a diferença dos pais de hoje em dia. Você não quer que os filhos passem pelo que você passou. Mas... Aí você acaba luxando demais e sei lá, mas... É o que a gente passa que constrói o ser humano que a gente é hoje. Não tem jeito de fugir disso, né, Bernardo? Não, nossa. Mas a gente na escola, os ônibus da roça, todo mundo na cidade via os meninos da roça, tipo assim, não mal visto, mas nossa, lá as roupas deles, porque nós, os meninos da roça, não eu, mas todos os colegas que iam no ônibus, 99% era tipo eu. Todos andavam a pé muito longe, todos vêm de família até mais humilde do que eu, bem mais humilde do que eu. Eu era muito humilde, pobre, mas tem gente que era muito mais do que eu, nossa, credo. Aí que tá o segredo, né? Se tiver que olha pra quem tem menos, né? Agradece o que você já tem. Se você for comparar com quem tá aí em cima, você só sai perdendo. Credo. Aguenta mais? Então pode dar o play. Quando ele estava preparando para ir para os Estados Unidos, eu fiquei assim, eu não acreditava, né? Porque a gente fica pensando, é muito longe, vai ser muito difícil. Mas com a vida que ele levava aqui, eu queria que ele fosse mesmo. E ele namorando uma menina muito boa. E lá eles estão conseguindo a vida deles. E eu sofro. Eu fico muito triste, saudade. Mas eu não choro. Ele fala, mamãe, a senhora não chora. Eu já chorei muito, choro. Mas não choro pra ele. Porque eu não quero que ele fique triste achando que eu tô triste. Eu fui despedir dela no serviço, que ela cuida dos menininhos, sabe? Ela é babá, os trenzinhos mais bonitos do mundo. E aí eu fui lá despedir dela, e aí eu não aguentei não, eu chorei muito, sabe? Tadinho. Ela não chorou não. Eu falei, mas você vai chorar não, gordinha não? Ela não, filho, uai. A última imagem você vai ver da mãe eu chorando. Eu falei, uai, mamãe, uai. Aí ela, não, filho, ela não chora não. Mas Mariana não fala, minha irmã. Te dando a força, minha irmã fala, a mãe chora de vez em quando.
Daí tem 1 ano e 7 meses que eu converso com minha mãe todo dia. Não passa nem um dia que eu não falo com ela. Por vídeo. E ela nunca chorou no vídeo. Ela sempre dando comigo que você tem que ser duro, meu filho, que você tá aí, você tá realizando seu sonho. É o preço mais. Você acha que é a maior dificuldade de morar aqui, se você fosse colocar? Não, ainda mais que esse negócio que veio agora desse corona, ô tristeza, viu? Tava até falando calado de uns. Enquanto a onda tava pra todo lado, não, mas agora no Brasil parece que o trem lá apertou. Todo mundo falando que tá muito ruim. Nossa, mesmo me bateu assim, uma depressão braba, sabe? Assim, não de ficar depressivo, mas preocupado demais, porque graças a Deus na minha família já alguns já pegaram, mas ninguém faleceu. Mas eu fico pensando aí de uns 2 meses pra cá, eu fico pensando só nisso, aí sabe, vai me entristecendo, porque eu acho que a maior dificuldade de uma pessoa que vem para outro país e não poder ver a sua família é de você pegar e perder uma pessoa. Não, eu acho que pode ser qualquer um, acho que não vai, acho que é insuperável. E o maior medo é esse de você esperar aqui 1, 2, 3 anos, não conseguir, tipo assim, ainda não conseguir as coisas que você quer, né? Aí quando pensa que não, chega a notícia, nossa, eu acho. E não poder voltar. Nossa, pra mim, na minha família, na minha história de vida, eu acho que, sei lá, eu acho que o dinheiro não é tudo na vida. Por isso que eu vim assim, eu tô firme, e conseguir as coisas que a gente quer, mas o mais rápido possível a gente conseguir ir ver o pai, a mãe, porque não tem nada que paga não, uma família não, nossa, é triste. Eu não sei se é porque eu sou pegado demais, sabe? Mas é triste, muito triste. Então ela tem mais uma coisinha pra te falar. Ó, agora ela tá rindo. Filho, a mamãe sente muito orgulho, você sabe, que eu sei que você sabe que a mamãe sente. E a distância, a saudade é muita, mas eu tô muito feliz que você tá aí com sua esposa, a Lara, que é um amor de pessoa. Ela cuidando de você e você dela, que foi sempre o que a mamãe ensinou, que a gente tem que dar valor em quem ama a gente pra gente ser amado, né? Eu tenho muito orgulho de ser sua mãe e eu te amo muito. Você sabe que a mamãe te ama muito. Tadinho dele. Ela quase chora, minha mãe não chora não. Ela é dura, né, Kelly? Ela é dura, a mãe é ruim, tadinha. Mas ela é ruim porque ela sabe que se ela chorar aí, a gente vê, fica muito triste, né? É pra te dar força. Quando a gente tá ruim assim, nossa, eu lembro direitinho quando a gente tá ruim, meio triste assim, ela dando com a gente. Ela fala assim, não meu filho, para com isso. Você lembra o tanto que você quis ir, o tanto que foi difícil, as coisas aqui pra você, agora você tá aí, tá tudo bem, graças a Deus. E você vai ficar aí, não, e barriga, e eu, não, então, aí, graças a Deus, não. Agora dá pra entender um pouquinho, Bernardo, quem é você, de quem você veio, por que há trancos e barrancos, superando as dificuldades todo dia, mas mesmo assim, você ainda consegue olhar as coisas com... Não. Ô, Bernardo, você sabe que uma das coisas que eu mais sou grata à oportunidade de estar aqui hoje é ver a mudança em mim, a maneira como eu modifiquei a minha forma de pensar. Se você voltasse para o Brasil, o que você faria diferente lá? Com o aprendizado que você teve aqui, Bernardo, o que você faria diferente? Se você tivesse que recomeçar, não vou falar do Brasil não, se você tivesse que recomeçar a vida de novo em outro lugar, seja lá, porque se voltar é um recomeço, você entende isso? Se a gente voltar, sair daqui para qualquer lugar, nós vamos recomeçar de novo. O que você faria diferente? Mas se eu voltasse pro Brasil hoje, eu ia analisar mais, tipo assim, as coisas mais inúteis que ninguém presta atenção. Aí eu ia pensar em tentar modificar, tipo, criar empreender, para valorizar mais a mão de obra braçal do trabalhador, porque no Brasil é desvalorizado. E mudar isso, porque é tão tipo assim, recompensador você conseguir trabalhar e
e ver que o seu serviço é valorizado, que você consegue as coisas que você quer. Ah, eu sonho em ter tal coisa. Você trabalha e consegue. Aí no Brasil, o serviço mais sofrido, você trabalha e não ganha nada, não tem valor. E a sociedade, nossa, aqui você vai nas casas das pessoas, os americanos mesmo, você tá lixando a casa da pessoa, a pessoa vê e fala, nossa, o seu trabalho é ótimo, o seu trabalho é tão difícil e fica tão bem feito e fica tão bonito. A pessoa, o americano, ele vê o seu esforço e vê que você está empenhando para isso. É o que eu queria mudar no Brasil, o reconhecimento das profissões. Porque igual no Brasil, eu trabalhei muito em profissão difícil que não tinha retorno. Valorização, valorização. né? Na verdade, a diferença, Bernardo, é que aqui quem tem valor são as pessoas e não os bens. Isso! Você bate um carro, não traduz exatamente perfeito. Isso aí? Você bate um carro, é melhor você comprar outro do que você mandar arrumar, porque a mão de obra é uma fortuna. Por quê? Porque quem tem valor é o ser humano. Aqui é valorizado. Essa mentalidade. Aqui eu aprendi isso. Aqui a gente aprende que não precisa de tanto. A gente consegue viver com... Ah, mas você tá com celular que aqui custa... Mas aqui é uma coisa fútil. Normal. Tem, aí eu acho que no Brasil tinha que ser assim, o pessoal tinha que ser mais normal. Se a sua condição é de ter uma Havaianas pra você ir no shopping, vai. É ter uma bermuda, vai. Não fica querendo mostrar, não. Não precisa, né? Vamos dar valor. Dá na qualidade de vida, dá valor na sua qualidade de vida. Seja feliz e vive momentos, não coisas. É isso, entende? Aproveita de quem já passou pela experiência e tá falando pra vocês. Não valorizem isso porque não é importante. Não. Importante é quem a gente ama, é aproveitar os momentos com essas pessoas, com a cultura que a gente vive, com o presente que você tá vivendo agora. Amanhã a gente vê. Bernardo, Obrigado. muito obrigada. O que é isso? Seja muito bem-vindo ao canal Era Uma Vez América. O que é isso? Foi um grande prazer te receber. Eu agradeço a vocês em tudo. O Bernardo, no início das entrevistas, tanto a semana passada quanto dessa, vai estar o Instagram. Ele é praticamente um reality nos Eu stories. sou bem real, gente. Mostra a vida como ela é. Eu já desmotivei mais de 2.000 pessoas. Eles falam, não, que vai me motivar. Eu já desmotivei 2.000 pessoas Pra vir pra cá. Ou falam, não, eu até tava pensando em ir, mas não, agora eu não vou mais não. Eu mudei de ideia. É porque eu mostro o que é aqui. Muita gente posta carrão, viagem. Eu também posto viagem, posto carrão, mas a realidade aqui é no dia a dia das minhas bolinhas lá no Instagram. E aí é o que é. E muita gente não quer ver, não. E aproveita as bolinhas do Bernardo pra aprender. Vocês vão aprender muito. Segue nós tudo. Onde que é pra clicar, pra compartilhar? Ah, pra clicar vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Sim. Aqui, ó. Não, aqui. Aqui. Tchau pra vocês. Tchau, galera.